eu convido agora ao palco Ivens Teixeira Domingos. Ele é gerente de ISD da Dúlios Couros. Ivens é formado em medicina veterinária, tem mais de 22 anos de experiência como especialista em pecuária sustentável. Ele vai compartilhar conosco o caso prático da Dúlios Couros nos avanços em ISD com o uso de tecnologias. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Uma salva de palmas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu estava assistindo essas primeiras palestras, antes da minha palestra aqui, e acabei lembrando de um conceito que eu escutei, esse conceito acho que uns 5 anos atrás, e esse conceito acho que se aplica muito bem nesse momento, que é o conceito do VUCA, VUCA, que é um conceito dos anos 90, que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, vivemos um ambiente, continuamos vivendo um ambiente com volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Não só por conta da guerra, eu tenho 5 anos de setor do couro só, né? Eu me considero um recruta. Mas acredito que tanto a Durli, que eu represento, como outras empresas do setor, sabem que o setor do couro sempre vive nesse ambiente VUCA, né? Sempre, todo ano, são muitas emissões, sendo em preço de couro, em negociação de matéria-prima, ou mesmo em exigências que vêm do mercado. Porque por um produto hoje que vale menos que 1% do valor da carcaça, e o nível de exigências que a gente tem recebido em termos de ambiental, social e governança, então a gente tem que aprender a lidar com esse ambiente VUCA. E eu venho aqui trazer um pouco da nossa experiência no setor de ESG e como é que o uso de tecnologia, como o Rafael bem falou no começo, a gente pode utilizar para, primeiro, a gente tem que entender nossas dores, quais são os desafios dos nossos processos ou aquelas soluções que a gente tem que implementar para realmente trazer soluções e sempre conectado com o negócio. E, a partir daquele momento, que ferramentas de tecnologia ou inteligência artificial ou outras ferramentas a gente pode utilizar para enfrentar aquelas dores com um objetivo muito claro de uma melhor eficiência e ganhos no final do dia. Sejam ganhos reputacionais e, principalmente, os ganhos em termos de pagar o negócio e ter o lucro que você precisa. E a Durli é um grande exemplo disso, uma empresa familiar com 65 anos, a gente tem aqui o Volney, que é um dos CEOs, e hoje, vindo no caminho para cá, a gente lembrando, né, que quando começou a história da Durli, lá em Erechim, na casa dos seus pais, com uma máquina de costura, costurando os calçados em couro, depois de 65 anos, toda essa história, e como é que a Durli chega hoje operando no Brasil, no Paraguai e no México, com 9 unidades, todas as unidades de Wet Blue com certificação Leather Working Group, LWG, que é a principal certificação do setor, na categoria ouro, as unidades de couro crush com certificação ISO 9001, que é o crush é o semi-acabado, para quem não conhece, e com a certificação IATF, que é uma das principais certificações de qualidade para o setor do couro automotivo. Isso já implementado na nossa unidade do México, na joint venture com o Artiliano, e já em implantação nas outras unidades. Então, além de todas as certificações, como é que a empresa, nesses 65 anos, chega num nível de operação, excelência e qualidade, sempre olhando à frente do seu tempo. E para olhar à frente do seu tempo, como também fala o VUCA, você tem que ter agilidade, resiliência e olhar para soluções de tecnologia e de mercado. Então, quando nós fomos convidados para falar um pouco sobre esses avanços do ESG, a primeira coisa foi conversar com o time, porque todo o trabalho em ESG e tecnologia tem que ser um trabalho multidisciplinar. Então, falando com meu colega de TI, né, que é o Mauro, o gerente de TI, conversando com os parceiros de tecnologia, para poder entender e qual o exemplo que a gente pode trazer, que a gente traz todos esses elementos para tentar demonstrar um pouco, primeiro, como é o DNA da Durli e como é que a gente vem enfrentando alguns desafios.
E daí, também vendo as palestras de hoje, a gente começa a ver, ok, eu passei, a Durley passou pela indústria 3.0, que era como é que você evolui daqueles trabalhos manuais para a automação. E depois, indústria 4.0, como é que você começa realmente a tentar integrar essa automação e essas ferramentas, esses equipamentos. A gente tem essa feira aqui, todos os anos, trazendo novidades em automação e integração de ferramentas. ERP, que muitas empresas, como é que foi essa evolução de realmente ter essa gestão integrada dos seus negócios. QR Codes, API, que vários colegas falaram, né? Como é que eu nem entendia, sabia que era API antes dessa iniciativa que for apresentar para vocês. Blockchain, o que é o tal do blockchain? NFTs, algoritmos, os prompts, como é que a gente aprende a pedir, né, para a IA fazer as coisas, e mesmo a revolução da IA que a gente já escutou hoje, e como é que isso conversa com essas 3 letrinhas, que é o E, o S e o G, né, que em português seria o ASG, Ambiental, Social e Governança. E como é que a gente usa para as nossas estratégias de ESG, toda essa tecnologia ou instrumentos para poder tornar o nosso trabalho mais eficiente, mais rápido, mais seguro, principalmente na gestão interna e na resposta para clientes. E daí eu sei que a gente continua mesmo no hype quanto a isso. Qual o exemplo que a gente escolheu? A nossa iniciativa de rastreabilidade total. O que é essa iniciativa de rastreabilidade total? Quando eu cheguei na Durley, há 5 anos atrás, a gente tinha um grande desafio. Quais eram as nossas dores? Para cada pedido de cliente, eu tinha que montar um certificado, uma declaração de rastreabilidade de matéria-prima para aqueles pedidos de ArtBlue que estavam indo para os clientes. É uma lista que tem o nome do cliente, é uma lista de frigoríficos e uma lista de fazendas por frigorífico que originaram aqueles couros. A gente ainda, depois de 4, 5 anos, muito do trabalho ainda, costumo dizer que é manual, porque a gente pode demorar a partir de um invoice de 3 dias a 15 dias, dependendo da complexidade das informações, para gerar esse arquivo que vai junto com os documentos comerciais dessa carga. Então, primeira coisa, a gente tinha uma dor que era como é que a gente vai integrar as informações de rastreabilidade. A gente vai precisar desenvolver um modelo ou trazer a nossa TI e parceiros de tecnologia para poder ter banco de dados e integrar informações de rastreabilidade. Outra dor e aprendizado nesse período. Todo mundo que vivencia o couro sabe que o couro trabalha com rastreabilidade, com a marcação física do couro há muitos anos. E é baseado principalmente na marcação com martelo pneumático, logo depois de um equipamento chamado descarnadeira, ainda com couro em pelo. E essa marcação a gente sabe que, no final das contas, se você quer garantir realmente credibilidade numa rastreabilidade de origem desses couros quando chega no cliente, esses carimbos chegam com problema muitas vezes de visibilidade, de leitura. E esses problemas eram uma outra dor que a gente tinha que tentar trabalhar. Então, desde o início do trabalho, a gente tentou buscar também uma outra dor, que mecanismo ou tecnologia poderia melhorar essa qualidade de marcação do couro, e daí a gente chegou no exemplo do laser. Mas aqui, até vendo colegas, né, a GER tem uma tecnologia de perfuração de QR Codes, tem uma outra indústria australiana que a gente procurou, que também trabalha com facas, né? Inclusive garantem a rastreabilidade da flor, que é a parte de cima do couro, e também da raspa. Só que sempre olhando para o negócio com custo, benefício e qualidade que a gente precisava. E a gente precisava, falando de rastreabilidade, de integridade de informação. A gente não pode passar um exemplo e dar com dados sensíveis, como dados de produtores, sem ter uma integridade, garantir a integridade e imutabilidade dessas informações. Então, a outra dor era a integridade. E começamos o trabalho, a buscar soluções, e nesse meio tempo surge EUDR e outras exigências de clientes, né, Ricardo? Que era, não, eu não quero mais a rastreabilidade só da fazenda direta, que me vende para o frigorífico e gera o nosso couro. Eu quero a rastreabilidade desde as fazendas indiretas. E a EUDR, sendo muito clara, desde as fazendas de nascimento.
Então, outro nível de complexidade para a gente tentar buscar uma solução, e a gente só pode achar uma solução através, sim, da inovação e tecnologia. E daí a gente esbarrou. A gente tem que evoluir de uma automação e conectividade, ou seja, da indústria 3.0 para 4.0, e que em alguns setores do couro a gente sabe que muitas ainda estão no desafio da 3.0 para 4.0, que é a conexão de equipamentos, para um salto que é, ok, eu tenho que saltar da 4.0 para garantir uma rastreabilidade, com dados descentralizados, garantir uma segurança, confiabilidade, que eu falei para vocês, e uma imutabilidade das informações. E daí eu comecei a ouvir falar do blockchain, da cadeia de caixinhas ou de blocos que garantem isso. Mas daí a Durli fez isso sozinha? Não. Sempre trabalho de equipe multidisciplinar. Trouxemos TI e começamos também a identificar parceiros de tecnologia que poderiam ajudar a gente nesse desafio, e também de certificações que pudessem, uma terceira parte, garantir aquilo que a gente precisava. Então, nesse sentido, tem um parceiro muito importante para a gente, tem sido a Ecotrace. E daí, nessa iniciativa, a gente precisava, escolhemos o estado do Pará, porque era o mais avançado em termos de conectar rastreabilidade com a conformidade, que é aqueles critérios que os clientes gostariam de confirmar que é um couro sem desmatamento, sem trabalho infantil, sem áreas embargadas, etc. E certificado por uma terceira parte, então a gente partiu para uma transição. Temos que fazer uma transição de uma rastreabilidade por lote offline para uma rastreabilidade individualizada, online, integrada em ambiente blockchain. Para isso, identificamos esse protocolo de certificação, que hoje a gente utiliza o protocolo PRIME, que é o Programa de Rastreabilidade Individual e Monitoramento de Indiretos, que foi lançado pela Nice Planet e pela SBCert, que é uma certificadora, baseado numa numeração oficial, então uma identificação individual do bovino, que origina esse couro para nós, e que uma terceira parte garantia a análise socioambiental e a movimentação de todos esses animais certificados até chegar no frigorífico. Então, o bovino passa a ter um passaporte, um número único, oficial, dentro de um banco de dados oficial de governo, e que, ok, primeira etapa solucionada. Agora, como que a gente vai conectar o número do brinco do gado com o couro, especificamente na sua marcação única? Daí dependeu também da experiência nossa de Durli, com o nosso gerente de matéria-prima, que é o Jean Jacques, nas nossas visitas aos frigoríficos. A gente identificou que já existia uma tecnologia, já existia um procedimento de frigoríficos, que é essa etiqueta, essa tag, utilizada para marcar carcaças e garantir a rastreabilidade das carcaças dentro do frigorífico. Entendemos que poderíamos usar essa etiqueta para criar uma etiqueta para o couro, uma leather tag aplicada no couro antes da remoção dele no frigorífico, para poder ter essa conexão, integridade e ser um processo auditável. E daí, dentro desse QR Code, todas as informações de rastreabilidade que a gente precisa, a partir do sistema de ERP do frigorífico. Então, mais uma tecnologia. E como nós não somos os donos dos frigoríficos que nos fornecem, a gente precisa negociar esse acesso a informações e melhorias de eficiência, adaptações desse sistema de ERP, frigorífico a frigorífico. Então, mais uma complexidade. Ok, a gente gerou a informação, tem a informação na etiqueta. O próximo desafio tecnológico é como capturar essa informação, integrar via isso o API no nosso sistema de ERP do Curtume e registrar isso com uma marcação física no couro com qualidade, que o cliente possa acessar de uma maneira visual, e depois eu vou apresentar para vocês o nosso desafio de como trabalhar com garantir essa rastreabilidade interna dentro do nosso processo. Então, aqui um videozinho. A primeira operadora retira a etiqueta, lê num leitor de supermercado. Essa informação vai via ERP
gera um código único de 8 dígitos, alfanumérico, e que daí é marcado pelo nosso operador, segundo operador com laser no couro verde. Só que outra complexidade, a gente tem que inserir a tecnologia, mas sem desrespeitar o fluxo operacional da indústria. Então, tudo isso a gente tinha que trabalhar com 8 couros por minuto. Então, qual a distância do foco de laser para a pele, qual a potência desse laser, a velocidade desse laser, a quantidade de dígitos que a gente podia colocar, e tem que colocar nos 2 lados do fio do lombo, do gado, para poder garantir, caso esse couro seja separado em 2 meios, essa rastreabilidade não se perca. Então, só um detalhe, que realmente é um leitor de supermercado, então é uma automação já existente aplicada numa nova solução. E o resultado, depois de quase 1 ano e pouco, 2 anos testando o melhor equipamento laser para poder gerar a marcação dos 2 lados do fio do lombo e que garantisse uma qualidade depois do couro após o processo de curtimento. E daí, ok, a gente tem uma câmera, porque depois, para quem não conhece o processo, o couro sai de couro verde, passa por todo o processo de remoção dos pelos no caleiro, depois passa pelo processo de curtimento e sai do outro lado como couro wet blue. E sai com aquela marcação de 8 dígitos alfanuméricos de cada lado. Tínhamos uma câmera capaz, por exemplo, de, na primeira máquina, equipamento que é a enxugadeira, que faz a medida do couro e a primeira classificação, capaz de ler esses 8 dígitos? Não tínhamos. Então, a solução, ok, e se a gente fizer um QR Code no Blue, para poder facilitar aqui nas passagens, tanto da enxugadeira ou nas plataformas de classificação ou de expedição, conseguíssemos com um leitor de pistola de supermercado a laser, ler esse QR Code e conectar todas as informações do nosso RP integradas em sistema. Então, começamos a testar um QR Code no Blue. Porque agora, sem o pelo, fica mais fácil para poder gerar essa marcação numa velocidade considerável. Aqui nessa operação, a gente tem, de novo, um primeiro operador que segura o couro blue, para que daí o algoritmo consiga ler o próximo número, que é final 5. E daí o segundo operador aplica o QR Code. E daí a gente é capaz, nas próximas fases de rastreabilidade, conseguir conectar essas informações integradas em sistema. Só que, como eu falei para vocês, toda solução tecnológica tem que estar conectada ao negócio. Então, a partir do momento que a gente chegou, gerou, foi puxado pelos clientes que diziam que queriam couros com rastreabilidade total até o indireto, e que teria mercado para isso, a Dúlio foi à frente, doamos mais de 90 mil brincos para os produtores do Pará para iniciar o programa, e começamos a implementar todos os investimentos de tecnologia. Para a primeira etapa, que é a leitura da etiqueta, para marcação, 2 operadores e uma nova infraestrutura dentro do curtume, antes da descarnadeira, para poder ser possível o ato de capturar a informação e gerar a informação e integrar em sistema. E para quem tivesse o QR Code, de novo, uma nova plataforma entre a saída dos fulões do Blue e a primeiro equipamento, que é a enxugadeira. De novo, mais uma plataforma. Então, obra física, gasto, e mais 2 operadores. E daí, quando a gente desce para a nossa planilha de recursos humanos e vê que a gente está investindo tudo isso em tecnologia e tem mais gastos de 4 pessoas na operação, a gente tem que averiguar o quanto esse investimento traz custo-benefício para a empresa. Então, por isso que a gente continua em teste, mas a gente está olhando para outras soluções. Daqui viu o colega apresentando, né? A gente também está avançando e testando sistemas de classificação, de grading de couro automática. E como usa uma câmera com inteligência artificial, talvez essa câmera que faça a classificação consiga ler os 8 dígitos marcados na primeira etapa do laser.
Então, aqueles 2 funcionários e o QR Code no Blue talvez não precise mais. Mas são as dores e os testes para poder avançar naquilo que a gente quer resolver. Só que a gente tem as informações, gera as informações, tem o banco de dados, mas qual que é uma maneira que a gente vai conseguir, além de ter uma imutabilidade dos dados, que o nosso cliente tenha acesso, pelo menos visual, a essas informações, e futuramente tenha acesso também à rastreabilidade completa. Então, esse mesmo parceiro, que é a Cotrace, nos ajudou a desenvolver a plataforma Durli Unicode, e que aqui eu vou passar um videozinho rápido que vai mostrar o exercício para vocês, mas nada mais é que, nesse momento, numa versão beta, o cliente recebe junto com o invoice comercial uma lista dos códigos individuais que compuseram aquela carga dele, por pallets. O cliente ele tem que vir aqui, inserir o código Unicode na plataforma e clica OK. E daí ele vai ter o caminho todo que aquele coro único percorreu. Clica na primeira fazenda, que é de nascimento, tem análise socioambiental e o certificado de análise e que está em conformidade. Dessa fazenda, a certificadora garante que ela foi para a fazenda seguinte, que é de recria, com as mesmas informações, até a fazenda direta, que entrega o gado, ou esse boi especificamente, para o frigorífico, e a gente tem qual que é a localização geográfica desse frigorífico e em qual unidade de curtume nossa esse couro foi processado. Né? E daí a gente vai evoluir, e tem trabalhado nisso para que nessa plataforma cada cliente tenha o seu usuário e senha e consiga acessar também pelo número da invoice. Então, além do consultar por código único, também número da invoice. Para poder, não adianta ter as informações, ter toda a credibilidade, e daí com login e senha, aquele cliente consegue enxergar os couros que chegaram para ele. Indo além, né, e falando de ESG, de ambiental, social e governança, não adianta nada a gente desenvolver tecnologia, avançar, buscar soluções, se a gente não reporta isso para o mercado e para os atores-chave, para os stakeholders. Então, também foi um aprendizado para nós, lançamos o nosso relatório de ESG, de sustentabilidade, ano passado. Né, ficou um relatório robusto de todo esse aprendizado, essa jornada ESG, mas tem muito do que se fazer. Né? E como é que a gente está indo além disso? Então, além das coisas conectadas com rastreabilidade, que sim, é avançar para a melhoria e adaptação da rastreabilidade interna, seja por QR Code ou por outras formas, todo o uso de tecnologia para classificação, grading de couro, e fora, o que a gente não olha para trás, o quanto que o setor do couro evoluiu. O Ricardo falou hoje pela manhã pelos sistemas de reutilização, seja de água do caleiro, seja de água de cromo. O quanto reduziu de consumo de água e até de economia no uso de químicos. E continua evoluindo. Quantos estudos com zeolita e outras formas de curtimento? Tudo isso é tecnologia. E trazendo um pouco do exemplo, né, da IA, em que fase que eu estou, né, queria até falar para o Rafael, eu estou naquela fase 1, porque agora na revisão da nossa política de compra responsável e qualidade do couro e dos anexos, eu pedi ajuda para o estagiário. Então, ele agiliza o trabalho. Né? Só que a gente tem que estar atento naquilo, como a gente vai pedir e realmente se vai entregar o trabalho com a qualidade. Uma outra coisa muito importante, as parcerias, além do trabalho em equipe multidisciplinar. Acabamos de fechar um termo de cooperação com a Embrapa Pecuária Sul, que eles estão desenvolvendo uma calculadora para emissões de carbono, para pegada de carbono da carne e do couro, e nos convidaram como parceiros para poder testar e desenvolver essa calculadora de emissões. Mas isso nunca desconectado do resto da estratégia ESG e da rastreabilidade. E eu acho que uma mensagem bem interessante de falar, e que até me perguntaram, é que eu também acho que a inteligência artificial não vai substituir o trabalho humano. A gente tem que entender, sim, como usar essa ferramenta para
como ele falou, tornar o nosso trabalho mais ágil, mais completo, mas não deixando usar esse tipo de ferramenta como uma muleta de preguiça. Não, eu estou com preguiça de pensar hoje, escreve para mim aqui. E que está desconectado do que é o DNA da empresa, do que é a visão da empresa e do negócio. Então, essa é uma grande mensagem, é um pequeno exemplo. A gente está há 5 anos nessa jornada e não aprendeu nem 10% do que a gente precisa aprender, e sempre olhando para custo-benefício e eficiência. Não adianta a gente querer implementar uma tecnologia maravilhosa se não está desconectada do negócio, isso vai gerar um custo muito alto e depois, a hora que cruza com os valores que você está vendendo o teu produto, não cobre os investimentos. Porque, é como eu falei, lá atrás a gente investiu, correu, porque os clientes falaram, nós queremos couro livre de desmatamento e com rastreabilidade completa. E com um produto que eu volto a dizer que vale 1% do valor da carcaça, a gente ter que chegar num frigorífico fornecedor e falar, agora você tem que etiquetar o couro, agora eu preciso que você coloque uma impressora zebra na saída e antes do rolete, onde é removido o couro, você tem que fazer adaptações no seu sistema de ERP. Como a gente tem anos de relacionamento com os nossos fornecedores frigoríficos, é um pouco mais fácil. Mas ele pode olhar na sua cara e falar, não vou fazer. E é claro que tem regiões como Pará, Tocantins, Mato Grosso, onde tem uma exigência do Ministério Público Federal para que ele rastreie a sua origem de gado. Então, isso facilita o nosso trabalho. Mas tem outras regiões, como Mato Grosso do Sul e Bahia, que não tem uma exigência legal. Então, é muito um trabalho também de vender essa melhoria de eficiência e um posicionamento pré-competitivo para essas empresas. E a gente tem tido um bom sucesso nisso. Então, obrigado, espero ter passado um pouquinho e depois estou à disposição para perguntas. Muito obrigada, Ivens. É sempre muito bom a gente poder acompanhar exemplos práticos de empresas que são referência para a produção de couros no Brasil. E essa é, inclusive, uma marca, um propósito aqui do nosso fórum.